Capítulo 13. O espírito de moderação. Uma mente equilibrada sabe o que Deus está dizendo e fazendo no exato instante. Nada intimida mais do que a ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento. O valor do conhecimento é mencionado muitas vezes nas Escrituras. Provérbios 24:5 diz: Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. E Provérbios 11:9 nos lembra que os justos são libertados pelo conhecimento. O conhecimento nos dá a força que precisamos para escapar da armadilha da intimidação. Precisamos entender que há um conhecimento natural e um conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual e a sabedoria espiritual ultrapassam o conhecimento natural e a sabedoria natural. É por isso que os chamamos de sobrenaturais, porque são superiores ao que é natural. Em 2 Timóteo 1:6-7, o apóstolo Paulo menciona a Timóteo 3 elementos-chave necessários para vencer o medo, entre parênteses, a intimidação: amor, poder e moderação. Este capítulo abrange o último elemento, o espírito de moderação, que podemos entender como uma mente equilibrada de acordo com a versão King James da Bíblia, em língua inglesa. O que é moderação? Ter uma mente equilibrada seria o mesmo que ter conhecimento das Escrituras? Os discípulos eram considerados pescadores ignorantes, mas o grupo mais instruído de Israel, os membros do Sinédrio, ficou perplexo com a sabedoria e a ousadia deles. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos 4:13. Um homem chamado Estevão, que servia às mesas para as viúvas, surpreendeu os instruídos líderes da sinagoga. A Bíblia nos dá este relato. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Atos 6:10. De imediato, podemos concluir que o espírito de moderação, uma mente equilibrada, não nasce da sabedoria natural ou do treinamento especial nas Escrituras. Então, de onde vem o espírito de moderação? Conhecimento revelado. A moderação vem do conhecimento da mente de Cristo. O conhecimento das Escrituras por si só não significa conhecer a mente de Cristo. Aprendemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica, segundo Coríntios 3:6. A letra é a Escritura, a palavra escrita. Os fariseus possuíam um grande conhecimento das Escrituras, mas não conheciam o seu espírito. Portanto, o ministério deles gerava morte. Ele arrancava e afastava as pessoas do coração de Deus em vez de atraí-las a ele. Eles separavam as pessoas de Deus com o seu conhecimento legalista, apresentando Deus da forma como o interpretavam, com a mente e não com o coração. Jesus declarou: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Observe que ele não disse procedeu. Nesse caso, o tempo verbal estaria no passado. A Bíblia traz aquilo que procedeu da boca de Deus. Precisamos conhecer o Senhor da Bíblia para saber o que está procedendo da sua boca hoje. Jesus disse em João 16:13-14, NVI: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Observe que, de acordo com o texto da Nova Versão Internacional, Jesus disse: apenas o que ouvir, e não
apenas o que ouviu. Isso significa que, com a ajuda do Espírito Santo, podemos saber o que Jesus está dizendo. Você pode perguntar então: de que servem as Escrituras? Elas são diretrizes para nos ajudar e nos dirigir. Elas são inspiradas por Deus e, quando despertadas pelo Espírito Santo, tornam-se vivas em nosso coração e não apenas em nossa mente. Elas são o padrão que usamos para confirmar que ouvimos o Espírito de Deus. O Espírito Santo nunca falará algo contrário às Escrituras. Mas podemos ficar travados quando limitamos o que o Espírito Santo pode dizer ou fazer ao que se encaixa na nossa compreensão mental das Escrituras. Este foi o erro dos fariseus. Conhecer o capítulo e o versículo não basta. Os fariseus eram muito letrados. Na verdade, eles memorizavam os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles haviam buscado nas Escrituras e estavam ansiosamente aguardando o Messias. Entretanto, eles o aguardavam de acordo com a compreensão mental que tinham das Escrituras. Eles sabiam que Isaías havia profetizado: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, 6 ao 7. O Messias estabeleceria o seu reino terreno, libertaria-os da opressão romana e se sentaria no trono de Davi. Então, quando Jesus veio como um carpinteiro de Nazaré da Galileia, acompanhado por discípulos que consistiam de pescadores ignorantes e coletores de impostos, eles se escandalizaram. Esses fariseus confrontavam Jesus constantemente com questões que haviam inventado a partir do entendimento mental que tinham das Escrituras. Eles estavam certos de que o Messias seria um grande líder nacional. Então, eles confrontaram Jesus com perguntas do tipo: se você é o Messias, onde está o reino que você deve estabelecer? Por que você não está sentado no trono de Davi? Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele-o aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 ao 21. Ora, podemos entender isto hoje porque temos o privilégio de saber que Jesus morreu e ressuscitou. Mas aqueles homens acreditavam realmente que estavam certos. No entanto, eles extraíam a sua confiança do conhecimento mental que tinham das Escrituras. Eles não tinham o entendimento do Espírito. Revelado pelo Espírito. Um homem chamado Simeão também estava buscando o Messias. Ele não era tão letrado quanto os fariseus, mas veja o que a Bíblia diz sobre ele. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Lucas 2, 25 ao 30, 33. Quando Jesus foi levado para ser dedicado ao Senhor, ele tinha entre 6 meses a 2 anos de idade. O templo era imenso.
A área do templo era formada por alguns prédios. Em geral, havia centenas e até milhares de pessoas naquela área. Agora, imagine isto. Entra um carpinteiro com sua esposa vindo da Galileia, levando um bebê de 6 meses de idade. Eles estão no meio da multidão no templo quando este homem, Simeão, corre, ergue o bebê e profetiza: o Messias. Agora você pode entender por que José e Maria ficaram maravilhados. Observe que Simeão não descobriu que o Messias estava chegando ao ler um livro intitulado 101 razões pelas quais o Messias virá por volta do ano 4 a.C. Ele não recebeu esta informação estudando as Escrituras. Pela revelação do Espírito Santo, ele sabia que o Messias estava vindo. Ele foi ao templo sob a direção e orientação do Espírito Santo. Agora, eis um fato impressionante para se refletir. Este homem, que não era um perito na lei, reconheceu Jesus como o Messias quando ele tinha 6 meses de idade. Mas 30 anos depois, os fariseus não conseguiram reconhecer o Messias quando ele expulsava demônios, curava os enfermos, abria os olhos aos cegos e levantava os mortos. Esta é a diferença entre ter a mente do Senhor e ter o conhecimento mental das Escrituras. Será que fizemos com o Novo Testamento o que os fariseus fizeram com o Antigo? Será que limitamos o nosso conhecimento de Deus à nossa doutrina e ao nosso conhecimento das Escrituras, até mesmo nas igrejas que creem nos dons do Espírito Santo? A doutrina não estabelece o nosso relacionamento com Deus, ela apenas o define. Quando eu disse sim em meu casamento, não me deram um manual. Eu iniciei um relacionamento pessoal com minha esposa. E então, devemos parar de ler nossas Bíblias? É claro que não, mas talvez precisemos lê-las de forma diferente. Quando pego minha Bíblia, sempre oro, pedindo ao Espírito Santo que revele a palavra do Senhor. À medida que leio, as verdades explodem dentro do meu coração. Essas verdades são a palavra pelo qual devo viver. Aquele que tem um espírito de moderação, uma mente equilibrada, sabe o que Deus está dizendo e fazendo no exato instante. Somente o Espírito de Deus pode revelar isto. Ele pode se comunicar pelas Escrituras. Ele pode falar a palavra ao meu coração por meio de um conhecimento interior ou com sua voz mansa e suave. Quando sabemos o que Deus está dizendo, estamos firmados em uma rocha inabalável. Ele fala com autoridade. Os evangelhos relatam em diversas ocasiões como Jesus falava com autoridade. Veja um desses momentos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 28 ao 29. Ele não apenas falava com autoridade, como também agia com autoridade. Veja outra ocasião. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? Lucas 4:36. Ele vivia e agia com tal autoridade que isto foi reconhecido por um centurião romano. Ele disse a Jesus que se ele apenas dissesse uma palavra, o seu servo seria curado. Mateus 8, 5 ao 10. Este romano entendia a fonte da autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus não estava limitada a ele próprio, mas era dada por Deus. Isto acontecia porque Jesus era totalmente submisso ao Espírito Santo, que revelava a ele a vontade de seu Pai. O centurião disse: pois também sou homem submisso à autoridade, e tenho soldados abaixo de mim. Jesus maravilhou-se ao ouvir isto. Aquele comandante entendia que a única maneira de se ter autoridade
e estando debaixo de autoridade. Jesus operava com autoridade porque ele estava debaixo de autoridade. Ele estava em total submissão ao Espírito Santo que revelava a vontade do Pai. Ele disse: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João 12:49. E novamente, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5:30. Ele explicou claramente que a sua autoridade vinha de seu Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 14:10. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João 5:19. Lembre-se, embora ele seja o Filho de Deus, viveu como um homem cheio do Espírito Santo. Ele se despiu de todos os privilégios divinos, porém, detinha uma autoridade que fazia as pessoas se maravilharem. Isto porque ele só falava e agia segundo o que o Espírito de Deus o conduzia. Ele nunca ficava intimidado, porque Deus nunca tem medo e nunca fica intimidado. Não há ninguém mais poderoso, forte e sábio do que Deus. Jesus permaneceu na sua autoridade enquanto os fariseus tentavam intimidá-lo continuamente com suas perguntas religiosas e astutas. Eles tentaram armar ciladas para ele com as suas próprias palavras, procurando desacreditá-lo. Mas por mais esperto que fosse o laço que tentavam armar para ele, Jesus sempre respondia pelo Espírito Santo, quebrando o poder da intimidação deles. Ele os confundia com sabedoria até que, frustrados, eles abandonavam suas tentativas de intimidá-lo. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Mateus 22:46. Assim como o Pai me enviou. Agora, as notícias empolgantes. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20:21. Devemos viver, falar e agir como Ele. É por isso que Ele nos encoraja. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Lucas 21:14-15. A razão pelo qual alguns não falam, ensinam ou pregam com autoridade é porque estudam uma mensagem da Bíblia, depois relacionam o seu entendimento mental dessas escrituras. Eles falam do que Deus disse e fez em vez de falarem do que Ele está dizendo e fazendo. Somente quando falamos pelo Espírito de Deus é que falamos com autoridade. Porque Ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Hebreus 13:5-6. Veja com atenção estas palavras novamente. Podemos falar com ousadia e autoridade quando sabemos o que ele está dizendo. A certeza desta palavra nos dá ousadia. Deus nos garantiu que quando sabemos o que ele diz e quando cremos que ele está sempre conosco, podemos declarar com ousadia: o que me pode fazer o homem? Quando vivemos nesta confiança, não podemos ser intimidados. Os fariseus dos tempos modernos. Algumas vezes fui abordado por aqueles a que chamo de fariseus dos tempos modernos, que não têm o Espírito.
Eles podem afirmar falar em línguas, mas ainda não possuem o Espírito de Deus. Eles citam capítulos e versículos mais depressa do que a maioria das pessoas. Essas pessoas me confrontaram com perguntas sobre o que eu havia acabado de pregar ou talvez sobre algo que eu havia escrito. Não estou me referindo a pessoas que fazem perguntas para aprender ou porque não entenderam algo. A estas dou as boas-vindas. Na verdade, estou falando daqueles que submetem tudo aos seus parâmetros religiosos, rejeitando qualquer pessoa ou qualquer coisa que não se encaixe na sua caixa de doutrinas. Percebi que essas conversas geralmente podem seguir por uma ou duas direções. Em primeiro lugar, posso entrar em uma discussão mental das escrituras com eles e me desgastar, principalmente se eles forem bem versados no ponto que estão tentando provar. Eles prevalecerão e eu ficarei intimidado. Aprendi a não me deixar enredar nesse tipo de coisa. A outra maneira de responder é contar com o Espírito Santo e falar o que ouço em meu coração. Então a sabedoria de Deus se revela e os argumentos dele cessam. A sabedoria de Deus sempre terá origem nas Escrituras, mas ela tem a vida, que é inspirada para dentro dela pelo Espírito Santo. Anos atrás, eu estava com outro pastor em um avião. Encontramos uma mulher judia que era muito extrovertida e inteligente. Começamos a conversar intensamente sobre o Senhor Jesus. Nós dois fazíamos diversas declarações, tentando provar que Jesus era o Messias. Ao mesmo tempo, ela estava tentando provar que as afirmações de Jesus eram falsas. De repente, percebi o que estava fazendo. Sabia que aquela discussão mental não chegaria a lugar algum. Então, olhei para dentro de mim em busca da direção do Espírito Santo e ele me revelou o que eu deveria dizer. Olhei para ela e compartilhei as palavras que ele havia me dado. Quando fiz isso, minha voz mudou e uma autoridade veio sobre o que eu estava dizendo. Assim que ela ouviu aquelas palavras, seus olhos se arregalaram e ela ficou em silêncio. Todo o nosso debate não a havia ajudado, mas quando a palavra do Senhor veio, ela foi imediatamente ministrada. Depois que descemos do avião, o pastor com quem eu estava viajando disse: John, pude sentir a presença do Senhor quando você disse aquelas palavras. Você percebeu que ela não teve mais nada a dizer? Não se envolva em discussões infrutíferas governadas pelo entendimento mental das Escrituras. Em vez disso, deixe que o Espírito Santo guie você em direção à sabedoria espiritual. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 13, 15 ao 16. O homem que tem a mente de Cristo não pode ser julgado ou intimidado. Eu poderia compartilhar inúmeros incidentes nos quais teria ficado intimidado se não tivesse contado com o Espírito de Deus. Somos alertados a andar como Jesus andou. 1 João 2,6. Jesus só fazia o que ele viu o Espírito Santo fazer. Se fizermos isso, teremos um espírito de moderação, uma mente equilibrada, e possuiremos a ousadia que necessitamos para vencer a intimidação e o controle. Senhor, o que devo fazer? Muitas vezes enfrentamos situações que poderiam nos paralisar e nos tornar incapazes de concluir o que Deus colocou diante de nós, se não tivéssemos a mente de Cristo. Enfrentei um desafio assim no México.
Fui convidado para ir a Monterrey, no México, para uma reunião evangelística municipal. Era apenas por uma noite e paguei pelas despesas de viagem. Passei metade do dia em oração. Enquanto eu orava, vi uma nuvem escura sobre o prédio onde devíamos nos reunir. Perguntei ao Senhor o que era aquilo. Ele explicou: John, estas são as trevas que estão lutando contra esta reunião. Continue a orar. Uma unção muito forte veio sobre mim, fortalecendo-me para orar. Dentro de 30 minutos, tive outra visão. Um feixe de luz ia do topo do prédio diretamente até o céu. Novamente, perguntei ao Senhor o que era. Esta é a minha glória desimpedida, descendo sobre a reunião desta noite, disse ele ao meu espírito. Fiquei muito entusiasmado. O culto estava programado para começar às 6 da tarde. Chegamos um pouco mais cedo e logo recebemos a notícia de que um oficial do governo queria ver o pastor que havia organizado a reunião. Este oficial do governo estava acompanhado de 2 policiais uniformizados. O pastor e eu fomos nos encontrar com o oficial. Ele falou durante algum tempo com o pastor em espanhol. Depois se virou e perguntou-me em inglês: O senhor fala espanhol? Não, senhor, respondi. Então ele me deu uma ordem. O senhor não vai dizer nada a esta multidão esta noite, a não ser sobre atividades relacionadas a turismo. Em seguida, ele voltou-se novamente para o pastor e falou com ele. Observei o pastor, ele não parecia muito feliz. Na verdade, ele parecia bem assustado. Quando o oficial terminou, ele e os 2 soldados saíram. O pastor me puxou de lado e disse: John, este homem é um oficial do governo e ele disse que você não pode pregar. Há uma lei no México que diz que não se pode pregar neste país sem uma autorização se a pessoa não for um cidadão mexicano. Ele prosseguiu dizendo: é uma lei que geralmente não é executada, mas este sujeito obviamente não quer você aqui, e ele está exercendo este poder. Ele também disse que quer que você esteja no escritório dele amanhã de manhã, às 9 horas. Eu não podia acreditar no que meus ouvidos estavam ouvindo. Imediatamente disse ao pastor: Veja, eu não voei até aqui para não pregar. Se o senhor está preocupado somente comigo, então deixe-me pregar. O pastor disse: John, isto também poderia afetar a minha igreja. Ele poderia causar muitos problemas. Ele é um oficial de alto nível. Seria melhor não deixá-lo pregar. Aquele pastor estava intimidado e eu não podia fazer nada a não ser orar, porque ele estava em uma posição de autoridade sobre aquela reunião. Saí do prédio, um ginásio localizado no centro de Monterrey. Havia um mastro de bandeira diante dele e comecei a andar ao redor dele. Eu sabia que Deus havia me mostrado em oração a sua glória manifesta neste culto. Eu sabia que Deus havia me instruído a vir, mas eu não sabia o que fazer agora. Um pensamento percorria minha mente. Será que este oficial intimidador vai me impedir de fazer o que Deus me enviou para fazer? Então eu raciocinava. Este homem não pode parar o que Deus me mostrou em oração. Eu lutava sem parar. O que fazer? Então eu disse: Pai, não sei o que fazer, mas tu não estás surpreso com isto. Tu já sabias que isto aconteceria. Então, preciso da tua sabedoria e do teu conselho para esta situação. Comecei a orar no Espírito. Este versículo me veio à mente. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Provérbios 25.
Jesus disse que os crentes teriam rios de águas vivas fluindo de seus corações. João 7,38. Eu precisava do rio do conselho de Deus. Eu precisava da mente de Cristo. Orar em línguas iria despertá-la. Depois de orar por vários minutos, minha mente acalmou-se o suficiente para ouvir mais. Este pensamento brotou do meu coração. Fale ao povo sobre o maior turista que um dia visitará o México. Gritei alto. É isto! O homem disse que eu podia falar sobre turismo. Vou falar a ele sobre o maior turista que um dia visitará o México, Jesus Cristo. A alegria brotou dentro de mim e comecei a rir. Corri de volta ao prédio. Para minha alegria, Deus já havia tratado com o pastor. Ele disse: Deus falou comigo e me disse para lhe dizer para fazer tudo o que ele disser. Abri o culto dizendo: disseram-me para só falar com vocês sobre atividades relacionadas a turismo. Então, nesta noite quero lhes falar sobre o maior turista que um dia visitará o México. Preguei Jesus como Senhor e Salvador durante 1 hora. Várias pessoas responderam ao apelo para receber Jesus Cristo como Senhor. Havia um homem deficiente nesse grupo. Depois que orei pelas pessoas que estavam no grupo para receber Jesus, o Senhor falou comigo. Lá está o primeiro homem que quero curar. Olhei para ele e disse: Senhor, o Espírito de Deus está dizendo que ele quer curá-lo. Impus as mãos sobre ele e orei. Então o tomei pela mão e começamos a andar. Ele estava muito cauteloso a princípio. Depois, passou a se movimentar cada vez mais rápido. Logo ele estava andando. Depois corremos juntos. Finalmente, soltei a mão dele e ele correu sozinho. A multidão delirou. Pessoas com todo tipo de enfermidade e doença correram à frente. No meio de toda aquela confusão, perdi meu intérprete. Algumas centenas de pessoas haviam corrido em direção à plataforma. Muitos foram curados, inclusive uma mulher que era totalmente surda de um ouvido desde o nascimento e parcialmente surda do outro. Ela chorou até sua blusa ficar encharcada de lágrimas. Foi maravilhoso. Eu não estava ciente de que o oficial de governo enviara 2 homens de volta para a reunião para me prender se eu pregasse. Eles chegaram exatamente quando eu estava orando pelo homem deficiente. Um introdutor os avistou e ouviu-os dizer: Vamos ver o que ele vai fazer antes de prendê-lo. Quando eles viram o homem deficiente curado, um perguntou aos outros: Você acha que ele é real? Eles se aproximaram e continuaram a observar o que Deus estava fazendo. Quando viram a mulher surda curada e chorando, um deles disse: Acho que isto é real. Então, um menino de 5 anos de idade caiu no chão, obviamente sob o poder de Deus. Vendo isto, eles concordaram: isto é real. E aqueles 2 homens que haviam sido enviados para me prender vieram à frente para receber a oração. Aleluia! Deixei o país no dia seguinte e não me incomodei em atender ao compromisso com o oficial. Na semana seguinte, o pastor mexicano voou até os Estados Unidos, trazendo uma cópia do jornal de Monterrey. Ele leu para mim um artigo de capa sobre a nossa reunião. O jornal relatava que os oficiais do governo disseram que eu era uma fraude e que tudo o que queria era dinheiro. Eu havia sido direcionado a não levar um centavo para fora do país e pagara por minhas próprias despesas. Depois de ouvir isto, entendi o porquê. Entretanto, o jornal prosseguiu dizendo que os seus próprios repórteres haviam visto pessoas serem realmente curadas. Glória a Deus! O oficial de governo tentou me paralisar com suas ameaças intimidadoras. Se o pastor e eu estivéssemos ficado sob o controle daquelas ameaças,
o dom de Deus em nossas vidas teriam ficado adormecido. Ninguém teria sido salvo ou ministrado naquela noite. A palavra de Deus que ele me falou pelo seu Espírito havia me dado ousadia para quebrar o poder da intimidação liberada contra mim. Esse é o poder de uma mente equilibrada e de um espírito de moderação.